Oi, oi, tudo bem? Meu nome é Tamires, eu sou psicóloga e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a raiva, que é uma emoção que muitas pessoas não queriam nem que existisse na vida, porque consideram que a raiva é uma emoção ruim, uma emoção negativa e que só serve para coisa ruim. Mas eu tô aqui para te explicar por que a raiva é importante na nossa vida e como que a gente pode manejar ela e utilizar ela da melhor forma possível na nossa vida e trazer isso de uma forma positiva até. O primeiro ponto então é entender por que a raiva existe. No caso da raiva, ela nos ajuda a colocar limites nas situações em que alguém está invadindo, por exemplo, ou inclusive a ultrapassar obstáculos, coisas que aparecem na minha frente, isso me dá uma energia para passar e conseguir atingir o meu objetivo. Eu fico às vezes pensando como que seria um mundo sem raiva, inclusive, e sinceramente eu não consigo imaginar porque, ao meu ver, seria um caos. As pessoas iam não respeitar umas às outras, ia cada um, né, desrespeitando e ultrapassando os limites do outro, e sinceramente eu não consigo imaginar isso. Mas é claro que a raiva ela pode ser utilizada de uma forma bem funcional, que realmente vai fazer com que ela nos ajude mais do que atrapalhe. A raiva ela pode ser um problema quando nós utilizamos elas para sermos agressivos, para ofender o outro, para magoar ou para quebrar as coisas. Aí sim é uma forma não funcional, ou seja, que não funciona, que não vai nos ajudar mesmo. E é bem natural que a gente tenha essa vontade. A raiva ela traz também um pouco disso, assim. Por quê? Porque o corpo ele meio que se prepara mesmo para esse tipo de situação. Então a raiva ela faz com que o nosso batimento cardíaco fique mais acelerado, a nossa pressão arterial aumenta, os punhos, né, ficam mais fechados, mais rígidos. Na verdade, o corpo ele fica mais contraído, né? A gente tem uma tensão muscular, a mandíbula ela também fica mais cerrada. E isso faz com que a gente tenha vontade de, né, utilizar toda essa energia, principalmente nas extremidades do corpo, para atacar. Essa é o nosso um automático. Mas aí a gente precisa, opa, peraí, né? Eu sei que eu fico assim, eu sei que eu tenho essa tendência, mas eu não posso fazer isso em muitas situações, porque a grande maioria das situações não precisa reagir dessa forma. Existem outras formas melhores da gente reagir. Também a raiva ela pode se manifestar por diferentes situações na nossa vida. Eu, de acordo com a minha experiência de vida, eu já tenho algumas percepções a respeito das coisas, eu já tenho uma história, vivências que eu já tive, e isso faz com que algumas situações me ativem mais a minha raiva do que outras. Por exemplo, uma pessoa pode super ficar furiosa numa fila, esperando uma fila, quanto não dá bola para um trânsito que está todo congestionado, enquanto que outra pode ter reações diferentes dessa, bem ao contrário, né? Então, cada pessoa vai ter reações em que ela já vai ter uma tendência maior de se irritar, de sentir raiva. Isso é super importante da gente também já avaliar o que nos deixa com raiva, para que a gente já consiga antecipar situações que vão me gerar raiva e eu já ir preparada para esse tipo de situação. E embora eu tenha dito que a agressividade, o uso da violência, o uso das ameaças, enfim, não seja a melhor forma da gente lidar com a raiva, a forma passiva, ou seja, aquela que a pessoa não fala nada, em que ela guarda para si a raiva, ela também não é a melhor forma. Inclusive, a longo prazo, isso pode desencadear até uma depressão, de tanto que a pessoa foi engolindo, né, os sapos, digamos assim. E normalmente as pessoas que mais têm esse comportamento de guardar para si são as pessoas que sentem mais vulnerabilidade, onde elas se sentem mais vulneráveis, mais frágeis, e por isso elas evitam o máximo possível o conflito para se protegerem de alguma forma de uma ameaça, de uma agressão. Então elas ficam mais quietas, mas essa também não é a melhor forma. Tá, mas então, qual é a melhor forma então, Tamires, né, de me lidar com a minha raiva? Fala pra mim, por favor. Gente, a melhor forma da gente poder lidar com a nossa raiva é falando. Falando o que nos incomoda, podendo expressar as nossas emoções de uma forma que não seja nem agressiva e nem que eu deixe de falar o que eu tô pensando. Então vamos supor que alguém me ofendeu.
em uma situação. Ah, sou idiota. A minha reação pode ser: eu sou idiota? Não, mas você é um imbecil, você é o maior trouxa da face da terra. Isso é uma forma mais agressiva de lidar com a raiva. A forma passiva é eu ficar quietinha e não falar nada. E a forma assertiva seria aquela forma onde eu explico o que eu senti, né? Ou, olha, você tá me ofendendo, isso tá me incomodando, não tô gostando da forma como você tá falando comigo. Ou então ser bem objetivo e dizer: tá bem que você pensa isso de mim, mas a gente precisa resolver isso, isso e isso, vamos resolver. Então, assim, eu sei que tem que ter um sangue de barata, tá? Eu sei que isso não é uma coisa fácil, mas é uma questão de habilidade. Então, a gente pode sim desenvolver isso dentro da gente, porque a gente precisa pensar qual é o meu objetivo com essa situação, aonde que eu quero chegar e conseguir, e qual é a forma mais efetiva que vai me levar para esse caminho. Vai ser xingando o outro? Não, porque isso vai gerar uma série de discussões eternas, ou enfim, né? Ou então eu não vou resolver porque aí eu vou ficar quieto, o outro vai fazer o que quer e eu também não vou conseguir atingir o meu objetivo. A intensidade da nossa raiva vai depender muito de como a gente interpreta a situação. Então, se alguém pisa no meu pé, eu penso: nossa, foi de propósito, só pode ter sido. Isso vai provavelmente me gerar uma raiva muito maior do que se eu pensar: provavelmente a pessoa não me viu aqui. Mesma coisa quando alguém se atravessa na frente da nossa fila, né? Tu pensa: tá de sacanagem, né? Tá querendo me tirar pra louca e tá querendo se aproveitar. Ou se eu pensar: poxa, será que a pessoa não me viu? Né? Quantas vezes eu também já entrei numa fila e não vi que tinha uma outra pessoa esperando, ou fiquei na dúvida e não perguntei, enfim. Pode isso acontecer, então a gente precisa avaliar quais são, o que a gente está pensando a respeito daquela pessoa. Um cuidado também que a gente precisa ter é não rotular as pessoas, colocar elas em caixinhas, do tipo: é um sem noção mesmo, é um preguiçoso, porque se a gente coloca, já tem essa percepção da pessoa, tipo, ela é aquilo ali, a gente já está antecipando coisas, isso já vai fazer com que a gente já chegue nela, já tenha uma relação onde eu já fico meio que na defensiva e já pega até um ranço da pessoa, quando na verdade as pessoas, elas são uma série de situações, são uma série de coisas. Então a rotulação não serve nem para nós, nem para o outro também. Para as pessoas também que têm uma visão mais rígida, com regras muito pré-estabelecidas, deverias, sabe? Aquela coisa que a gente já acha que as pessoas têm que agir, que as coisas têm que ser da forma como a gente quer. Também é bacana até tirar um sarro, assim, da situação para quebrar um pouco a seriedade. Então, se eu tô numa fila e eu fico furiosa que tá em uma fila ali, ao invés de eu sair xingando as pessoas: ah, por que tu não anda logo? Eu posso pensar: puxa, mas é um absurdo isso, né? O mundo deveria ser um mundo sem filas. Onde já se viu as pessoas todas quererem o mesmo serviço ao mesmo tempo? Isso não tem cabimento. É uma tiração, assim, de sarro, mas que, de alguma forma, o humor nos ajuda também a lidar com as nossas emoções também, né? Dar uma quebrada, assim, nessa raiva e tornar aquele momento um pouquinho mais leve. O outro ponto é já conhecer tanto as situações que vão te ativar raiva, quanto as reações corporais que nós vamos tendo quando a raiva está vindo. Porque ela não chega assim, né? A raiva, ela vai aumentando, né? E aí ela atinge o pico e depois desce. Então, te conhece, te percebe como é que tu fica quando tu tá com raiva, como é que teu corpo fica, porque isso já vai também te ajudar a sinalizar quando a raiva tá vindo e daí tu poder tomar alguma atitude, né? Por exemplo, eu posso me afastar da situação, eu posso ir para um lugar mais calmo, pensar a respeito daquilo ali, para depois voltar. Veja bem, sair da situação não é esquecer a situação e não resolver depois, mas sim que eu consiga ponderar melhor o que aconteceu ali, como que eu vou reagir da melhor forma possível para conseguir atingir o meu objetivo. E outra opção muito valiosa é a ação oposta, que é uma técnica que é agir ao contrário, como o nome já diz, age ao contrário do que a tua raiva está te dizendo para tu fazer. Então, se eu tenho a tendência a fechar meus punhos, a ficar franzindo a testa, a ficar rígida, a ideia é que eu tente relaxar o máximo possível, inclusive colocar as palmas da mão assim em cima do corpo, né, relaxadas, os antebraços também, tentar relaxar e respirar
tentar diminuir o ritmo da tua respiração, que isso vai dar uma sensação de mais calma para o teu corpo, e aí tu vai conseguir ponderar melhor a situação. Também, como eu já falei, utilizar habilidades para conversar, as habilidades sociais, ser assertivo, conseguir colocar o que tu está sentindo, o que tu está pensando de uma forma objetiva e que faça com que o outro entenda e vocês consigam entrar num consenso ou consigam entrar num acordo e mudar a situação se for possível. E por fim, perdoar. Eu sei que isso é difícil, né? Mas é importante a gente poder perdoar as pessoas, nos perdoar, inclusive, né? Em muitas situações, porque às vezes a raiva, inclusive, é de nós mesmos. Mas isso, como perdoar, já é um tema para um outro vídeo, que eu já tenho outras dicas para trazer para vocês, mas essa vai ficar para um próximo vídeo, certo? Então, por hoje é isso e até o próximo vídeo.